Para você que nunca levantou um altar de adoração a Jesus, esse é o momento. Para levantarmos um altar de adoração a Jesus, nós precisamos nos quebrar diante dele. Choque andará pra xerede querere brad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 a. Cheque ore bradadadadadadadada brefeque ondere pra xerede querere. Choque andará pra xerede querere bradadadadadadada. Roque andore pra xerede querere bradadada. O Senhor está removendo a religiosidade da nossa mente. Por vezes as nossas vestes já não são mais religiosas, mas ainda a nossa mentalidade é. Por vezes nós nos despimos das vestes da religião, mas nós continuamos caminharmos como escravos dela. Por vezes nós nos despimos das vestes que a religião nos colocou, mas talvez ainda dentro da nossa mente nós caminhamos debaixo da recompensa e não do relacionamento. Talvez nós já nos despimos daquilo que a religião nos colocou, mas ainda na nossa mente nós servimos a Jesus como uma forma de receber alguma recompensa, de recebermos algo em troca. Não é um tempo mais, igreja do Brasil, igreja de Marília, de nós queremos servir a Deus por aquilo que Ele pode nos dar e oferecer. É um tempo de nós nos tornarmos maduros na presença dEle, e nós entendemos que é um tempo de nós oferecermos a Ele alguma coisa. E o que o Senhor clama nessa manhã, são homens e mulheres de corações puros, de mãos limpas, de lábios que professam que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Será que você poderia declarar: Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o Senhor da minha vida. Tu és digno de tudo, e pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória, pois tu és digno de tudo, tu és digno, Ele é, e pois tudo vem de ti, para ti, tua é a glória, nós te exaltamos, te exaltamos. Exalte a Ele, exalte a Ele. Te exaltamos. Nós iremos romper, Jesus. Oh, Senhor, nós iremos romper, Jesus. Te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos. Falando a verdade para mim e para você, no fundo, Jesus ele não precisa da nossa adoração. Ele está hoje entronizado em um lugar onde a adoração na presença dele é entoada 24 horas por dia, que não há nenhum pingo de falsidade. Uma adoração mais perfeita do que o coral celestial, uma adoração muito mais perfeita do que está sendo entoada nos céus agora.
Só que mais perfeita do que a adoração celestial é a adoração espontânea de um coração que deseja adorá-lo, que escolhe adorá-lo, que escolhe engrandecê-lo. Se tem uma coisa que nos difere de todos os seres celestiais que está introduzido na sala do trono, é que nenhum deles tem a oportunidade de adorar como nós temos. Nenhum deles tem a oportunidade de adorar no meio da dor. Nenhum deles tem o poder e a oportunidade de adorar no meio do deserto. Nenhum deles tem a oportunidade de adorar verdadeiramente com o coração. O problema é por nós não entendermos o verdadeiro significado da adoração. Nós nos reunimos todos os domingos para muitas vezes repetir uma canção que muitos estão cantando. E até um tempo atrás, querido, isso era suficiente. Mas para a igreja dos últimos dias, nós precisamos entender que se nós continuarmos dependendo de homens e mulheres para fazer alguma coisa para nós ficaremos infrutíferos, sentados na cadeirinha da religião, vendo dia após dia passar, insatisfeitos com a vida que nós estamos levando, culpando a tudo e a todos, e não assumindo a nossa responsabilidade como sacerdotes diante da presença de Jesus. A gente vai pôr culpa em tudo. E para nós acharmos culpa, a gente acha. Para nós pôr culpa em alguém, sempre vai ter. Desde o Éden a culpa é transicionada. Ninguém assumiu a responsabilidade. Desde o Éden, um ambiente da glória de Deus carece de homens e mulheres que assumam a responsabilidade, que se responsabilizem por aquilo que estão fazendo. E por nós não nos responsabilizarmos, a igreja ela tem se tornado infrutífera. E talvez Jesus ele precise levantar mais uma geração, para que a glória dele estabeleça sobre as nações, e para que ele retorne para governar sobre todas as coisas. Gerações e pós-gerações têm sido recicladas, vamos dizer assim, têm sido transicionadas, porque nós não estamos entendendo que nós atraímos a glória a Deus, a glória dele, para nós pavimentarmos um caminho para que ele retorne, não para que ele satisfaça as nossas necessidades. Não é para que ele satisfaça as nossas necessidades que nós estamos aqui nessa manhã. Nós estamos aqui nessa manhã porque foi nos confiada uma responsabilidade de preparar um caminho para que o Messias volte para governar sobre todas as coisas. Se nós não entendermos isso, nós ficaremos 60 anos sentados numa cadeira com uma vida totalmente infrutífera e insatisfeita. Faz quanto tempo, querido, que você está sentado nessa cadeirinha maravilhosa? Talvez não seja confortável como você desejava, mas faz quanto tempo que você está aí sentado, esperando que alguém faça alguma coisa para você? Esperando que um homem de Deus venha, coloque a mão na tua cabeça e diz assim: assim diz o Senhor, para que você vá embora alegre, mas na segunda-feira a tua vida continue inoperante diante da presença de Jesus. Escute, Jesus não chamou a igreja dele para frequentar um culto de domingo. Jesus chamou e estabeleceu a igreja dele para que homens e mulheres com um ofício sacerdotal ofereçam todos os dias diante da presença dele a vida e o coração como sacrifício, levantando as mãos e dizendo: nós somos dependentes de ti e nada mais, nós somos dependentes da tua presença e nada mais. A única coisa que nós dependemos é da misericórdia e da graça do Senhor. Profeticamente a gente consegue ver aquilo que Deus está fazendo,
Mas talvez dentro do nosso coração a gente não tenha um senso de urgência de se posicionar como um padrão. Querido, eu não sei como, de verdade, eu vou abrir o meu coração nessa manhã. Eu não sei como nós estamos conseguindo ficar tanto tempo sentado na cadeira sem fazer nada para Ele. Eu não sei como que nós conseguimos ficar tanto tempo dentro de uma igreja e nós não sermos apaixonados por Ele. Eu não sei, querido, como nós conseguimos ficar tanto tempo sem nós entregarmos o nosso coração verdadeiramente para Ele. Todas as vezes que eu abro as escrituras e vejo os homens que tiveram um encontro com Ele, os homens tiveram a vida transformadas. Quando Abraão ouviu para sair de tua casa, ele não hesitou, ele abriu mão do conforto, ele foi, porque ele encontrou com a glória de Deus. Ele encontrou com a glória de Deus, ele abriu mão de tudo, ele falou: eu não quero mais. Se é para mim peregrinar num deserto, eu vou. Não é pela terra que Ele vai me levar, mas é por quem apareceu para mim um dia. E você vai pegar o contexto de Abraão, ele já estava vindo de uma paternidade totalmente omissa. Quem estava indo para Canaã era o pai de Abraão. Só que por negligência ele parou no meio do caminho e se estabeleceu em um lugar de morte, em um lugar onde não gerava nada. Então foi necessário Deus levantar dentro de casa um filho, porque o pai foi omisso. Só que quando ele encontrou com a glória de Deus, ele saiu, ele falou assim: se for para morar em tendas eu vou, se for para oferecer tudo eu vou, se for para peregrinar no meio da terra eu vou, se for para passar necessidade eu vou, porque um dia eu ouvi o Deus da glória e me encontrei com a presença dele. Um dia José sonhou com um governo sendo estabelecido. Um dia ele sonhou profeticamente que Deus levaria ele a um lugar de evidência, e um lugar aonde humanamente falando ele não podia alcançar. Mas ao contar para os teus irmãos, a primeira coisa que aconteceu com José foi ser vendido como um escravo para o Egito. É ser tirado do meio da parentela de Jacó, do meio do teu pai, de um lugar que talvez ele poderia sim alcançar aquilo que um dia Deus falou que ia acontecer com ele, porque Jacó foi um homem que teve a revelação dos céus. Se tinha um lugar propício para José se tornar algo, era dentro da casa do pai dele, porque um dia ao se deitar sobre a pedra, Jacó viu o trono dos céus, ele viu uma escada com anjos descendo e subindo. E a frase que ele diz não foi: ai que bonitinho, não, ele foi: que temível este lugar, que terrível, se não é isso, é a casa de Deus. Ele teve um encontro com a glória, e a primeira coisa que ele falou: eu temo pela visão que eu estou tendo. E muitas vezes a gente entra pelas portas da igreja como se nós estivéssemos entrando num playground. A gente entra como se fosse um ambiente qualquer. Os homens que encontraram com a glória de Deus ficaram perturbados em seu espírito. E às vezes a gente tem coragem de falar que a gente encontrou com a presença. Querido, eu vou falar um negócio para você. Choca teu coração, por favor. Não fique nervoso comigo. Por favor, não é um tempo mais de você ficar nervosinho comigo. Não, choque a tua presença. Se você não ora todos os dias, você não é apaixonado por Jesus. Se você não lê as escrituras todos os dias, você não tem amor por Jesus. Talvez você venha à igreja por amor a você e às suas necessidades, mas não por amor a Jesus. É um tempo que isso tem que ficar tão escancarado na nossa frente. Jesus está nos levando em um tempo onde a igreja ela vai assumir a responsabilidade e a maturidade dela. De amor mesmo, Cláudio, de amor. De ser apaixonada por ela.
Só que um homem que foi vendido ao Egito com a palavra que ele estava, é no Egito que Deus levantou ele como um governador. Foi no Egito, no meio de todo o caos, que ele levantou um homem com autoridade, por saber discernir todas as coisas, mas porque ele caminhava debaixo de uma palavra. Um dia Moisés, irmão, quis vingar os israelitas contra os egípcios. Um homem que vivia como um príncipe, mas não era um príncipe, era um hebreu. Um homem que comia na mesa de Faraó, mas o coração dele era o coração de Jesus. Um homem que estava já desfrutando de tudo aquilo que o palácio poderia ter, mas dentro do íntimo e do coração dele, ele sabia que não foi chamado para aquilo. E um dia, pelo senso de justiça, foi querer vingar os irmãos dele. Teve medo e ficou 40 anos longe da presença. Só que um dia ele teve um encontro com a glória de Deus. E a justiça que Moisés carregava já não era mais a justiça dele, era a justiça de Deus dentro do coração. Porque a justiça de Deus, ela não se manifesta com os nossos direitos. A justiça de Deus se manifesta com a misericórdia. A justiça de Moisés o levou a se tornar um assassino. A justiça de Deus dentro de Moisés levou ele a se tornar um libertador. Nós vamos correr aqui, querido. Eu não sei onde que Jesus vai chegar, mas eu estou indo com ele. Por favor, se puder abrir as portas aí para circular um vento. A justiça de Deus irá nos levar a depender de Deus. A justiça de Deus em nós vai nos levar a caminharmos pela misericórdia. Mas enquanto nós formos justiceiros, não tem como, querido Deus, fazer algo em nós. A justiça de Deus fez Moisés peregrinar no deserto. A justiça e a glória de Deus fez um homem sair de dentro do palácio, do meio da terra do teu sogro depois, para peregrinar sobre um deserto, com um povo, queridos, com um povo que era totalmente obstinado a reclamar. Um povo que bebia água da rocha e reclamava, um povo que tinha o maná todos os dias e reclamava. Um povo que estava caminhando sobre uma palavra e reclamava. Um povo por não ter clareza de onde estava indo e quem estava o conduzindo fazia reclamar por todas as coisas. Talvez hoje você não está desfrutando de algumas coisas com Jesus porque você vive reclamando. Você vive reclamando. Eu vou chegar lá em Zacarias, fica vendo. Nós estávamos falando de manhã. A gente vive reclamando na presença de Jesus. E por viver reclamando na presença de Jesus, nós não estamos desfrutando de algumas coisas. Mas pastor, eu estou no meio do deserto. Querido, é no deserto que a gente vai olhar para cima e vai ver o maná caindo. É no deserto que nós vamos olhar para a rocha, nós vamos ver a água vertendo da rocha. É no deserto que nós vamos peregrinar e a roupa não vai desgastar, o chinelo não vai cansar, não vai quebrar. É no deserto que nós iremos ver o tabernáculo sendo montado e a glória descendo sobre aquele lugar. É no deserto que nós olharemos para o monte e nós veremos a glória dele descendo sobre o monte falando com homens. É no deserto que ele levanta a igreja dele com autoridade e com poder. É no deserto que nós somos preparados a adentrarmos no centro da vontade dele. É no deserto, é no deserto, é no deserto. E não ache você que a palavra de Deus vai te levar para o conforto, não, querido. A palavra de Deus leva o homem ao desconforto. É porque a gente ainda vive na teologia da prosperidade. A gente acha que a gente vem para a igreja, nós vamos comer o melhor dessa terra. Está prometido que nós vamos comer o melhor dessa terra. Querido, talvez o melhor da terra para você seja um pedaço bem gordo de carne. Mas você pode ter certeza que para o teu irmão talvez a carne faz mal. Então o melhor da terra não é aquilo que as nossas mãos produzem, mas é aquilo que a presença provê. O melhor dessa terra, querido, não é aquilo que nós podemos comprar no mercado. O melhor dessa terra é aquilo que Ele põe nas nossas mãos. É aquilo que nós abrimos a janela, o corvo entra para dentro trazendo e pondo pão na mesa. O melhor dessa terra, querido, não é aquilo que o seu trabalho pode fazer, mas é aquilo que a tua oração pode atrair.
comer o melhor da terra, nós estamos perdendo a família dentro de casa. Por comer o melhor da terra, nós nos tornamos omissos. Querido, Jesus vai nos ofender um pouquinho, mas daqui a pouco Ele vai liberar a glória dele. Por achar que Deus é devedor dentro de nós, nós estamos perdendo a nossa casa. Por achar que Deus nos deve alguma coisa, a gente está perdendo. A gente sai cedo para trabalhar, volta à noite. Não tem um carinho com a esposa, um carinho com o marido. Não tem um tempo de qualidade com os filhos. Aí depois vem reclamar: ô pastor, os meus filhos estão se perdendo na escola. Não estão não, querido. Está perdendo dentro da tua casa, por causa da tua omissão. A escola não desvia ninguém, querido. As faculdades não desviam ninguém. O mundo não desvia ninguém. A única coisa que é evidenciada é o coração dos pais com o modelo que os filhos estão seguindo nas ruas. Eu ainda acredito que se nós ensinarmos os nossos filhos no caminho que se deve andar, eles não vão se desviar. Eu acredito fielmente que esta palavra é mais poderosa do que qualquer ideologia. Essa palavra é mais poderosa do que qualquer ensinamento humano. Essa palavra é mais poderosa do que qualquer entorpecente lá fora. Se um pai estiver disposto a ensinar o filho no caminho que andar, não tem capeta nenhum que faz o desviar. Mas se nós não assumirmos a nossa responsabilidade, a gente vai continuar transicionando a culpa para o governo e aí jogando a responsabilidade para a igreja. Querido, a igreja não vai cuidar e ensinar mais o filho de ninguém, não. Não vai, querido. Sabe o que eu sonho de verdade? Eu sonho um dia que nós vamos ter um playground muito lindo para as crianças. E as tias do infantil, elas não vão precisar falar nada para as crianças lá. Elas vão pôr as crianças para brincar. Porque elas vão chegar lá e ela vai falar assim: ó, meu pai e minha mãe me ensinou isso, aquilo. E aí na hora que chegar lá, ela vai chegar para extravasar mesmo na brincadeira, coisa que não tem em casa. Só que aí hoje nós temos que tirar os carrinhos do ministério infantil, porque com 1 hora nós não conseguimos fundamentar as crianças. Porque a gente fala: você sabe quem é Moisés, Davi? Não sei. O teu papai e a tua mamãe leu a Bíblia para você essa semana? Não. O teu papai já orou por você, a tua mamãe já orou por você? Nunca orou. E aí é um ambiente onde as crianças deveriam ser crianças com as outras crianças. Elas precisam ser ensinadas. Não que isso nós não vamos fazer, querido, nós vamos fazer. Mas o que eu sonho é uma igreja tão madura, mas tão madura, que os filhos vão vir ensinados de casa. E as professoras e as tias do ministério infantil, glória a Deus pelas tias que tanto sofrem, não vão ter que ficar arrancando os cabelos para ensinar os filhos a ficar quietinho primeiro. Porque dentro de casa há um ambiente de omissão. Querido, escute, Jesus está vindo nos responsabilizar. Jesus está trazendo responsabilidade sobre a igreja. Nós estamos em uma mudança de estação e Deus está trocando a nossa roupagem. Nós temos identificado e discernindo, querido, não é sobre espaço, não é sobre estrutura não, mas Jesus está nos levando a um ambiente de responsabilidade. E se a gente não for responsável com aquilo que Ele está fazendo e com aquilo que Ele nos deu, nós iremos pagar um grande preço nos próximos dias. Pastor, mas qual que é a minha responsabilidade? Cuidar da tua casa, cuidar da tua família, cuidar dos teus filhos. Marido, é amar a tua esposa, é você ser o sacerdote do lar. É um dia nós entregarmos uma palavra de revelação do altar e ela falar: uau, que legal, mas o meu marido já teve essa revelação e pregou para mim. E a gente abrir a Bíblia assim, João, e a esposa olhar assim e falar assim: meu marido abre a Bíblia também dentro de casa. É nós nos responsabilizarmos com aquilo que Deus chamou a gente para ser. E ser igreja, e ser cristão, não é colocar uma roupa bonita e vir para o culto de domingo. É nos tornarmos semelhantes a Cristo.
vou ficar muito triste se lá no final a gente perder os nossos filhos por negligência nossa. E como tem criança aqui, né? Tem bastante, né, João? Eu quero chegar daqui 20 anos, Davi, e olhar para as crianças que hoje está com 3, 4, 5 anos, daqui 20 anos, eles com 23 anos, a gente já não está sentado numa mesa de conselho, eles tocando a cidade. A gente não tendo que fazer muita coisa, sentado numa mesa, pé, só discernindo. E nós vamos falar, mas quem que está na cidade tocando? Eu falo, os nossos filhos estão tocando lá. Mas qual que é o fundamento que ele aprendeu? O fundamento dentro de casa. Uma cultura na igreja só vai ser estabelecida se uma cultura familiar for estabelecida primeiro. Se uma cultura familiar não for estabelecida nessa casa, tudo aquilo que nós estamos gerando no altar não vai funcionar. Se uma cultura sacerdotal não for estabelecida dentro dessa casa e não for transicionada através de um padrão familiar, tudo que nós fazemos, nós iremos nos cansar, porque sempre vai haver um buraco, sempre vai haver uma lacuna. A gente ora, mas quando o irmão vai para casa não tem nada, não tem uma cultura dentro de casa. A gente ora, às vezes a gente até passa alguma horinha ou outra aqui orando na hora que nós vai embora. A gente fica 6, 7 horas no Netflix, assistindo porcaria. Qual que é o culto a Deus que está sendo estabelecido? Somente dentro da igreja? Não, querido. Faz quanto tempo que você não senta na mesa da tua casa com os teus filhos e pelo menos almoça ou janta com eles? A gente prefere sentar no sofá, ligar a televisão e ficar assistindo Cidade Alerta, comendo um pão e deixando todo mundo fazer o que quer, do que a gente sentar na mesa e falar, filho, vamos agradecer a isso que nós estamos comendo aqui hoje. Pastor, mas se eu falar isso com os meus filhos, eles me xingam, é por causa da omissão, querido. Ou nós assumimos a responsabilidade, ou daqui a pouco Deus levanta outro que assuma no nosso lugar, e a gente vai ter que ficar olhando, falar assim, talvez era para nós aquilo lá que eles estão vivendo. Abra comigo sua Bíblia em Lucas. Dei uma introduçãozinha. Eu ia passar ali por todos os profetas que estavam no meu coração, mas eu vou ganhar tempo. Lucas 1. Exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem. És o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem,
versículo 5 de Lucas capítulo 1 diz assim: E no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia a um grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era, e ambos eram de idade avançada. Obediência, de uma forma irrepreensível, a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Um casal sacerdotal que era zeloso ao extremo em tudo aquilo que o Senhor colocou como doutrina. Se o ambiente não tiver uma doutrina forte, uma cultura estabelecida, a glória nunca vai ser permanente. Nós vivemos de picos de glória porque a cultura ainda não está sendo estabelecida. A glória vem, passa, nos deixa querendo mais e ela vai embora. Aí nós ficamos na nostalgia daquilo que nós vivemos há 10 anos atrás. A gente tem saudade do que a gente vivia. Esses dias eu me peguei falando, nossa, que saudade que eu tenho das coisas que quando eu me converti. E aí o Espírito me repreendeu, falou assim, sem vergonha. Olha para frente, miserável. Eu falei, é verdade, Jesus. Aí ele falou, você vive de nostalgia porque você não lê a palavra verdadeiramente, porque a minha palavra é um ambiente de novidade e de revelação. Homem de Deus não vive de nostalgia. Quem vive de nostalgia é criança, que fica com saudade do brinquedinho que ganhou lá atrás, com anseio de ganhar um novo brinquedinho, querido. Eu lembro que meu avô trazia um Kinder Ovo, quando eu era bem pequenininho, era 15 centavos na época. Oxe, era 90 e alguma coisa, 99, 2000, tinha uns 10 anos, não, menos ainda. No barzinho do seu Augusto, um velho japonesinho, lá na Rua Anchieta. Meu avô passava a trazer um Kinder Ovinho, assim pra nós, pra mim e pro meu irmão. Rapaz, o brinquedo que estava dentro era mais gostoso do que o chocolate. E eu lembro que todo dia a gente ficava na expectativa do meu avô chegar com o Kinder Ovo pra gente ver o brinquedinho que estava lá dentro. Talvez você está assim na presença de Jesus, com a expectativa daquilo que Ele vai trazer para as tuas mãos. Só que mais importante do brinquedinho dentro do Kinder Ovo é para se deliciar com o chocolate. E não tem um chocolate mais gostoso do que o Kinder Ovo que eu conheço. Para mim é o mais gostoso que existe. É tão pequenininho que fica com o desejo de querer mais, não é verdade? Só que a gente ainda está esperando o brinquedinho para alegrar nossa alma, enquanto nós não queremos nos deliciar com a presença de Jesus. Muito mais daquilo que Jesus pode te dar, querido, é muito mais gostoso aquilo que Ele é. Muito mais de desfrutar aquilo que Ele nos dá, é muito mais gostoso de desfrutar a delícia que Jesus é. Te escandaliza chamar Jesus de delícia? Escandaliza você quando a gente fala que Jesus é delicioso? Mas o funkinho que às vezes você coloca lá não escandaliza. A novela das 8 que é uma putaria, você se escandaliza. Desculpa a palavra, você não escandaliza. Os filmes que só mostram cenas que não deve, a gente não se escandaliza. Mas quando a gente fala que Jesus é delicioso, a gente fala, está repreendido. Por quê? Porque ainda há religiosidade em nossa mente e nós não desfrutamos da presença de Jesus. Eu digo para você, Jesus é delicioso. Ele é muito mais gostoso do que o chocolate do Kinder Ovo. E eu prefiro muito mais desfrutar dele do que aquilo que Ele pode me dar. Às vezes Ele dá alguma coisa e a gente põe de lado. Às vezes Ele está dando coisa para a gente que a gente até dá para os outros. Fala, não quero isso aqui não. Por quê? Porque quando a gente senta, há delícias, como a palavra diz em Salmo, alguma coisa que eu não me lembro. Há delícias perpétuas em Tua presença. Há delícias eternas em Tua presença. Quando nós estamos diante de Ti, há delícias, delícias.
É por isso que nós precisamos primeiro provar ao Senhor. Primeiro nós precisamos provar ao Senhor. A igreja de Jesus, a igreja de Marília precisa provar de quem Jesus é. Talvez você está provando daquilo que Ele está dando para a igreja, mas ainda você não provou quem Ele é. E Ele é delicioso, querido. Felipe do céu, Ele é delicioso. Já comeu algo delicioso, provou algo delicioso? É delicioso. O perfume dele é delicioso. O toque dele é delicioso. O abraço dele é delicioso. O carinho dele é delicioso. A repreensão dele é deliciosa. A exortação dele é deliciosa. Estar na presença de Jesus é algo delicioso. Mas aí você fica olhando com essa cara de assustado para mim, porque você nunca desfrutou. E olha que hoje nós estamos em poucas pessoas aqui. Glória a Deus por isso. Eu falei que não ia ter muita gente hoje. Falei cedo para isso. Hoje não é um culto para muita gente. Porque além de nós estarmos liberando sobre aqui, nós estamos liberando sobre uma geografia. Mas talvez muita gente aqui tenha que se converter de verdade. Muita gente aqui vai ter que se converter de verdade. E para você se converter de verdade, Jesus vai ter que te parar. Às vezes até parar de vir aqui. Para não, querido, porque aqui você vai se converter, porque a gente tem um compromisso com a verdade. Vamos voltar para o texto? Mas Jesus é delicioso, tá? Vou fazer a capa da minha Bíblia hoje. Jesus é delicioso e na contracapa o seu Madruga, que eu falei aquele dia. Perigo. Fazendo a capa o perigo, na hora que eu abrir a capa vai estar Jesus é delicioso. Fazendo a capa assim o perigo, e na hora que abrir falar assim, conteúdo delicioso. Altamente viciante. É de verdade, gente, é delicioso estar na presença de Jesus. Não, não, Ricardão. O João ri quando eu chamei de Ricardão. Não é delicioso estar na presença dele? Não é, PR, delicioso? É tão delicioso que todo dia a gente está. Aí quando você experimenta assim, no comecinho é amargo, querido. O evangelho no começo é amargo. Quando a palavra entra sobre a nossa boca, quando nós colocamos a palavra dentro de nós, ela na nossa boca ela é amarga. Mas quando desce, ela se torna doce como mel. E vai transformando, Cauê, tudo aquilo que está à nossa volta. Volto a dizer, como eu sempre digo, Jesus não chamou você para melhorar a sua vida. Ele chamou você para fazer você ter uma nova vida. Vou aqui para Zacarias para mim falar o que eu quero falar rapidinho. E no versículo, eu parei no versículo 8, né? É, né? E certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, como de costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava todo orando do lado de fora. Repita assim: o povo estava orando do lado de fora. Repita comigo: isso é uma cultura. Enquanto o sacerdote está dentro, o povo precisa orar do lado de fora. Enquanto nós que fomos chamados para ministrar adoração e intercessão estivermos aqui todos os dias produzindo incenso, a sua responsabilidade como a igreja é orar daí. Orar. Orar. Vou continuar. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. E ele será motivo de prazer e alegria para vocês. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do... Será grande aos olhos do... E
Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do teu nascimento. Fará retomar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para... Qual que era a missão de João Batista? Qual que era a missão de João Batista? Repita comigo, a missão de João Batista era preparar o povo para a vinda do Salvador. O caminho que João Batista deveria ser pavimentado era a conversão dos corações desobedientes. O caminho que João Batista estava preparando era de homens arrependidos, porque somente em um ambiente de arrependimento a presença de Jesus se manifesta. A presença de Jesus, ela é só manifesta quando nós abrimos a podridão do nosso coração diante da presença dele, dizendo: Jesus, não há bem nenhum em mim, não há bem nenhum em mim sem a tua presença. Quando nós entramos diante da presença dele, Jesus, eu me arrependo de tudo, de tudo, de tudo. Aí a presença dele vem. Um homem sacerdotal diante de um ofício sacerdotal, que a maior referência que ele carregava era a família sacerdotal que ele tinha dentro de casa. Tanto Zacarias como Isabel eram homens e mulheres de um ambiente de sacerdócio. Ele sabia muito bem o que ele era e o que ele estava fazendo. Ele sabia muito bem aquilo que ele era e aquilo que ele precisava fazer. Então quando ele foi oferecer o incenso, repita comigo, o incenso. Incenso naquela época era para perfumar o ambiente, para provocar uma fumaça, para que o sacerdote não visse aquilo que estava diante da frente dele, e quando a glória de Deus descesse, não o matasse. O incenso na Bíblia, na antiga aliança, representava isso. Na nova aliança representa a oração. Quando um sacerdote na antiga aliança entrava para oferecer incenso, o ambiente que ele estava era consumido por fumaça e pela glória. Agora eu pergunto para você, como sacerdote e sacerdotisa, quantas vezes tu entrou diante da presença de Deus e o lugar que você estava foi coberto da glória de Deus? Não, pastor, isso a gente vive na igreja. Não, estou falando na sua particularidade, no teu quarto, na tua casa, quando ninguém está vendo. Quantas vezes nós entramos e um ambiente foi transformado? Quantas vezes nós entramos? Pastor, mas está tudo difícil. Você acha que para Zacarias não era difícil, João? Ele era um homem justo, fiel e íntegro. Todo mundo conhecia a fidelidade e a integridade que aquele homem carregava. Mas toda vez que ele voltava para dentro de casa, ele via a mulher dele estéril. Você acha que para ele era fácil? Naturalmente falando? Naturalmente falando, ele como um sacerdote, ele via os amigos dele ensinando os filhos, abrindo a Torá, ensinando a palavra. Você acha que ele voltava para dentro de casa? Ele, poxa vida, hein? Deus ainda não nos agraciou com o filho, né, Isabel? Mulher sábia, mulher sábia é outra coisa. Eu fico imaginando Isabel falando: calma, meu amor, tudo que nós temos aqui é suficiente. Eu fico imaginando Isabel sábia. Quando Zacarias voltava, falava: terminei o meu serviço sacerdotal. Eu falava: então vem aqui, irmãozão, vamos avivar a nossa casa agora. Vamos aqui, vamos celebrar na presença de Jesus. Vamos aqui. Por quê? Porque é suficiente isso que nós temos. Se você não celebrar a suficiência de Jesus hoje, você não celebrará aquilo que Ele vai fazer transbordar na tua vida amanhã. Na hora que transbordar, você vai continuar murmurador. Se você não celebra a suficiência de hoje, você não vai celebrar a abundância de amanhã. Raramente um homem que não se satisfaz com aquilo que Deus faz hoje vai satisfazer quando for abundante. E sabe o que Jesus vai trazer de abundante para nós? Aquilo que é a palavra dele. Ele falou: eu vim para vos dar vida, e vida em... Faz assim, ó. Pronto. Dá um glória a Deus para ele, dá um glória a Deus. Mais forte. É a suficiência que você precisa.
Agora tudo que ele fazia é abundância. Você imagina Zacarias. Só que um dia ele entra com a mesma integridade e obediência no coração, sem duvidar. Só que aquele dia, da mesma forma que Zacarias se aprontou para adentrar em um lugar santo, existia já um anjo preparado com alguma palavra para ele, o anjo Gabriel. E quando ele adentra, Gabriel fala assim: ó, você veio aqui hoje oferecer algo que você já está acostumado, mas você não vai voltar da mesma forma. Porque hoje o Senhor vai te visitar. O Senhor hoje vai visitar a tua casa. Corre um pouquinho comigo aí rapidinho. Em Lucas mesmo. Melhor, vai em Mateus capítulo 3. Escute isso, papai, escute isso, mamãe. Filhinhos também, escute isso. Quando o anjo apareceu para Zacarias, ele falou assim: você vai ter muito prazer no teu filho, ele vai te dar muitas alegrias. Olha como que era o padrão do filho de Zacarias. Olha isso, Renan. O padrão de um filho de um homem visitado pela presença. Capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias surgiu João Batista, pregando na onde? Pregando na onde? Por origem e por obrigação, João Batista deveria estar no lugar que o teu pai sempre frequentou, que era no templo. O sacerdócio era transferido e passado de geração a geração. Então João Batista, em seu ofício, era um ofício sacerdotal. E ao invés de estar dentro do templo, no meio do deserto, a obrigação dele era estar dentro do templo. Mas aonde João Batista estava? Na onde? E é o que Jesus vai fazer nesses dias. Nós não encontraremos mais Jesus dificilmente dentro dos templos religiosos. Mas quando houver 1 ou 2 ou 3 no deserto, no nome dele, ele vai começar a se fazer presente. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Imagina a alegria de Zacarias e Isabel vendo o filho deles comendo gafanhoto no meio do deserto. E a palavra do Senhor para Zacarias diz: você vai ter muita alegria com teu filho, vai ser muita alegria, motivo de muita alegria. Você já imaginou se Zacarias e Isabel fossem, o papo que se eles fossem religiosos ia ter dentro de casa? Esse cara endoidou, comendo gafanhoto no meio da coisa. Estou preparando o melhor da comidinha para ele aqui, ó, e ele está lá no meio do deserto, falando em nome do Senhor, coisa que o Senhor não fala há 400 anos. 400 anos o Senhor ficou quietinho. E quando surge alguém falando no nome do Senhor, ele está vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto e mel, no meio de um deserto. Por 400 anos um profeta não se levantou com uma voz profética. Enquanto se levanta um profeta, é totalmente descaracterizado daquilo que a religião achava que seria. Querido, posso frustrar as suas expectativas? O Senhor não fará segundo nós queremos, Ele fará segundo a palavra dEle. E a palavra de Deus se manifesta para ferir todos os nossos conceitos e frustrar as nossas convicções humanas. A alegria de um pai foi ver um filho no meio do deserto, comendo gafanhoto e tomando mel, vestido de pele de camelo.
continuar só para a gente finalizar aqui que nós vamos. A ele vinha gente de toda Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os teus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que está próxima? Deem o quê? Frutos do quê? Frutos do quê? Jesus vai chacoalhar a árvore para colher os frutos do arrependimento do nosso coração nessa manhã. O Senhor vai chacoalhar a árvore para ver se dentro de nós há frutos dignos de arrependimento. Porque talvez nós estamos querendo ir ao profeta, para que o profeta nos mostre o caminho. Mas o caminho que vai ser evidenciado é o caminho do nosso coração. Mais para frente, lá no versículo 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Versículo 16: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o que abriu? Naquele momento o que abriu? Naquele momento o que abriu? O que ficou fechado por 400 anos, no momento em que o homem se tornou padrão para anunciar o Cristo, o céu se abriu. E o que o céu declarou? Vamos ler aqui. Vamos lá, o que o céu declarou? Quando o céu se abriu, querido, não foi para saciar a necessidade humana. Quando o céu se abriu, foi para manifestar e evidenciar que o Filho de Deus estava na terra. Os céus não se abrem, querido, para satisfazer as nossas vontades. O céu se abre para manifestar o Messias. E João Batista, ele caminhava no poder de Elias, na unção de Elias. E se nós voltarmos um pouquinho, Malaquias diz que nos últimos dias se levantaria alguém com o mesmo espírito de Elias, mas não era para atrair fogo dos céus ou reter a chuva, mas era para converter o coração dos filhos aos pais, porque somente em um ambiente que a paternidade é estabelecida, o Senhor toca a terra. É somente num lugar onde pais, sacerdotes mostram o caminho para os filhos, é onde Jesus toca a terra. Se hoje, Cláudio, nós estamos com dificuldade de ver a glória de Deus, é sinal que o coração dos pais não está convertido aos filhos. João, um dia Elias se cansa, conversa com o Senhor, e o Senhor fala para ele assim: não é só você. Então não é você, então você vai lá e você vai ungir Eliseu. Um dia Eliseu está cuidando das coisas de seu pai. Elias passa e lança o manto. Eliseu entende que aquilo que ele estava recebendo era uma transição geracional. Não era algo simples, Ricardo, que Eliseu estava recebendo. Eliseu entendeu e disse assim: nunca meu pai fez isso por mim. Então ele fala: deixa eu só queimar as carroças para não ter lugar para voltar. Deixa eu só dar um beijinho na família que eu vou te seguir. E a palavra de Deus diz que onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Aonde Elias ia, Eliseu ia atrás. Profeticamente, o caminho que Elias abria, Eliseu trilhava. O caminho que Elias passava, Eliseu também passava. Profeticamente dizendo, aonde o profeta ia, o cara que queria aquilo lá que ele carregava ia atrás. Só que aí em 2 Reis capítulo 2, quando Elias manda Eliseu embora por 3 vezes, ele olha para Eliseu e diz assim: o que você quer? Eliseu olha para o fundo dos olhos de Elias e fala assim: eu quero ser herdeiro de você. Se até hoje você não gerou ninguém, eu entro na condição de filho para herdar de você tudo aquilo que você carrega. Laís, ele entra debaixo da paternidade de Elias e falou: agora eu vou entrar aqui e vou ficar num lugar
Há um lugar seguro debaixo da paternidade de Deus, que tudo aquilo que Deus fez por Cristo ressoa e respinga sobre nós. Há um ambiente seguro debaixo da paternidade, que nos posiciona e nos legaliza a nós anunciarmos uma mensagem de Jesus. O espírito de Elias que estava de João Batista era porque um dia Elias saiu da condição de profeta e entrou na condição de pai. Um dia Elias saiu da condição de denunciar aquilo que Jezabel e Acabe estavam fazendo e entrou no ambiente da paternidade para legalizar um homem. Assim como Zacarias, um dia ele saiu do ambiente sacerdotal e entrou no ambiente de pai para legalizar que João Batista estava fazendo. Eu não sei se você está me entendendo. Eu estou conseguindo me entender hoje. Tem dia que eu não me entendo. Rebeca, Elias ele sai da condição profética e entra no ambiente de pai para legalizar um filho. João Batista, semelhante a Zacarias, que saiu do ambiente sacerdotal e se tornou um pai. Quando foi chegada a hora, ele saiu daquele ambiente e disse: se o filho pisou na terra, eu preciso sair de evidência. Se o filho de Deus pisou na terra, se o herdeiro está entre nós, eu preciso sair para que a glória dele. O problema é que nós, como igreja de Jesus, nós queremos o reino para nós, enquanto Deus está nos chamando a anunciar o reino para aqueles que estão lá fora. Você acha que o espírito profético vai vir para revelar o seu CPF, querido? Você acha que o espírito profético vai vir te ensinar a jogar na bet para ganhar dinheiro, querido? Você acha que o espírito profético vai vir nesses dias para te ensinar a ficar rico e prepotente debaixo das suas riquezas? Não, o espírito profético está levantando a igreja nesses dias para preparar o caminho para o rei. Assim como um dia João Batista saiu de cena para que o Cristo trilhasse o reino, Cristo também saiu de cena para que a igreja preparasse o caminho. E aí ele desceu como unigênito, como o único filho de Deus. Ele como único filho, Cauê, ele saiu do caminho. Ele falou assim: deixa eu sair agora. Por quê? Porque é o tempo que quem vai trilhar vai ser a minha igreja. Quem vai trilhar vai ser a minha noiva. Quem vai trilhar vai ser os filhos do meu pai. Talvez você não entendeu o pai que você tem. É por isso que você vive uma vida de escravo. Talvez você não entendeu ainda a paternidade que Deus liberou sobre a tua vida. É por isso que você vive como um órfão. Ah, querido, a igreja que Jesus está levantando nesses dias não vai ter uma característica religiosa, não vai ter uma característica empresarial, não vai ter uma característica de estrutura. A igreja que Jesus está levantando nesses dias evidenciará um sacerdócio no lar, evidenciará um preparo para o noivo voltar. A igreja que Jesus está levantando nesses dias é para nós habilitarmos homens para caminhar no espírito profético de Elias. E aí lá em Apocalipse 19, se não me falha a memória, João esclarece o que é o espírito profético. Adorem a Deus. Adorem a Deus. Não adorem você mesmo, não adore a tua família, não adore o que você tem. Adorem a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da... O testemunho de Jesus é o espírito da... Vai mais uma vez. O testemunho de Jesus é o espírito da... A profecia é verbalizada através do Cristo. Queridos, deixa eu chocar só um pouquinho para você que não lê a Bíblia. Jesus saiu de cena para que a igreja evidenciasse quem Ele era. Jesus saiu de cena. Assim como Atos capítulo 1, o anjo diz: não olhe para o céu, porque esse Cristo que subiu, Ele retornará.
E aí sopra ao meu ouvido a última ordem de Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e pregai o Evangelho, e pregai o Evangelho, e pregai o Evangelho. E o que Ele está chamando a gente para fazer hoje é pregar o Evangelho. Mas como nós vamos pregar se a paternidade dentro dos nossos lares está corrompida? Posso ser audacioso? Você que tem um pai omisso dentro de casa, pode olhar para mim. Com toda a humildade do meu coração. Você que não teve um pai para cuidar do teu coração, vem. Pode vir. Se assenta na minha mesa, pode sentar na minha mesa. Eu garanto para você que você vai ter um destino. Os homens desta casa que verdadeiramente se assentaram na mesa são homens hoje posicionados, que as esposas dão testemunhos. Os que se tornaram filhos, os que não se tornaram filhos, continuam sem vergonha do jeito que foi. Mas aqueles que estão assentados na mesa têm comido do pão e todos os dias têm entrado em um ambiente puro, leve, santificado pela presença de Jesus. Queridos, essa não é uma casa de membros, é uma casa de filhos, porque nós fomos chamados para profeticamente prepararmos um lugar para que Ele habite. Então pode vir, querido, pode vir. Pode se sentar na minha mesa, pode vir, pode vir. Pode comer na mesa, pode comer. Pode comer. Se você não tem nem coragem de chamar o seu pai dentro de casa, pode me chamar. Com toda a humildade no meu coração, pode se assentar na mesa, porque eu vou dar destino para você. Eu vou fazer, mulher, o teu marido virar homem de uma vez por todas. Eu vou fazer, pais, os teus filhos te honrarem, assim como eles precisam honrar a Cristo. Eu vou fazer, maridos, as suas esposas serem umas referências para os teus filhos e para o lar. Pode vir, Marília, pode vir, Marília. Nós preparamos uma mesa para você. Pode vir, região, que nós preparamos uma mesa para você. Casa de paternidade é casa de destino. Escute, só para você entender, profeticamente dizendo, guarde isso no teu coração. E você que ora, analise. Por 4 anos nós estávamos, Diogo, por 4 anos gerando como Zacarias gerou, com a boca fechada. Agora eu entendi assim porque que Deus ministrou muito. Por 4 anos nós estamos gerando como João Batista, ou como Zacarias. Nós até nos encontramos com um anjo em um ambiente, Cauê, da entrega. O anjo até falou no nosso ouvido aquilo que precisava ser feito. Mas talvez a incredulidade que nós tivemos 4, 5 anos atrás fez ele nos emudecer e ver com a boca fechada tudo aquilo que estava sendo gerado. Mas eu digo profeticamente, nessa casa ninguém vai dar nome naquilo que está nascendo. Nesta cidade ninguém vai dar nome por aquilo que está nascendo. Porque quando João Batista nasceu, Zacarias se levantou e disse: ninguém põe o nome naquilo que eu gerei. Ninguém põe o nome naquilo que eu semeei, naquilo que eu plantei. Ouça, cidade de Marília, ninguém vai dar nome para aquilo que está nascendo nesta casa. Jesus nos chamou para ser uma casa de oração, e assim nós seremos.
precisa ter vergonha não. Hoje nós iremos aniquilar o espírito de orfandade aqui dentro. Você que tem uma raiz de orfandade dentro do teu coração, pode vir aqui, que eu mesmo hoje vou orar por você. Vem aqui. Não precisa ter vergonha não, querido. Hoje Jesus vai liberar uma paternidade sobre o teu coração. Há vidas aqui nessa manhã que serão destravadas, porque Jesus vai liberar hoje um espírito de paternidade. Talvez você nunca ouviu que você é amada. Talvez você nunca ouviu palavras de amor do teu pai. Hoje nós iremos liberar uma paternidade sobre a tua vida. Vem pra cá. Hoje o Espírito Santo está removendo a orfandade dentro de nós, que nos impediu de gerar, que nos impediu de ouvir. João Batista só foi João Batista porque ele tinha um pai dentro de casa, porque ele tinha um pai que legalizou a vida dele. Nós iremos legalizar a tua vida nessa manhã. Não resista ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Tu sentarás em uma mesa que há pão e vinho. Há pão e vinho.
nossos filhos profetizarão. Arcos de fogo, flechas incendiadas. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Arcos de fogo, flechas incendiadas. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Arcos de fogo, flechas incendiadas. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Arcos de fogo, flechas incendiadas. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminho no deserto. Uma coisa nova, Deus está fazendo. Rios no ermo, caminho no deserto. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Arcos de fogo, flechas incendiadas. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais e filhos, terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais e filhos, céus e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais e filhos, céus e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Pais e filhos, céus e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Querido, você que vai ofertar, oferta aí. Põe um pix aí pra gente. Você que vai ofertar via pix. O pix tá aí, você que vai ofertar em dinheiro, oferta aqui. Você que vai ofertar alguma coisa, oferta alguma coisa. Sempre digo, oferta não é valor, oferta não é dinheiro, é aquilo que gera dentro do nosso coração. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Arcos de fogo, flechas incendiadas. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Arcos de fogo, flechas incendiadas. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Arcos de fogo, flechas incendiadas. Repita assim comigo. Ambiente profético. Com mais autoridade, fala ambiente profético. É lugar aonde a orfandade vai embora.